Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física Clássica e Matemática. Vamos falar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que é campo magnético no centro de um solenoide. Mas antes, vamos falar sobre o vetor perpendicular ao plano do papel. Imagine que este dardo seja o sentido do vetor campo magnético entrando na tela do seu computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dado furar a tela do computador. Ou seja, o que você vê na realidade é a parte posterior das penas do dardo. Agora imagine que este dardo esteja no sentido do vetor campo magnético saindo da tela do computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dardo furar a tela do computador. Então esta é a forma como você vê a ponta do dardo. Regra da mão direita. A relação entre o sentido do vetor campo magnético e a direção da corrente elétrica é dada pela regra da mão direita. Essa regra estabelece que se você apontar o polegar da mão direita na direção convencional da corrente elétrica I, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, os dedos da mão direita irão apontar na direção do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético está furando a tela do computador. Composição de um solenoide. Um solenoide é um dispositivo elétrico que converte energia elétrica em energia mecânica. Ele é composto por um fio enrolado em torno de um núcleo de material ferromagnético. Quando uma corrente elétrica passa pelo fio, ele cria um campo magnético que atrai ou repele objetos próximos ao solenoide. Isso pode ser usado em várias aplicações, como válvulas, fechaduras elétricas e motores elétricos. Campo magnético no centro do solenoide. Um solenoide é um tipo de eletroímã, cuja intenção é produzir campo magnético controlado. Se o objetivo de um solenoide é impedir mudanças na corrente elétrica, ele pode ser classificado mais especificamente como um indutor. A fórmula para o campo magnético de um solenoide é dada por... Observemos agora nesta animação, onde temos um solenoide. Este solenoide é composto de N espiras a uma distância D entre elas. Por estas espiras passará uma corrente elétrica e nós sabemos, pela regra da mão direita, que o polegar da mão direita segue o mesmo sentido da intensidade corrente, enquanto que os 4 dedos da mão direita seguirão o mesmo sentido do campo magnético, gerando neste solenoide, neste momento, uma indução magnética, transformando em um ímã. Podemos então calcular a intensidade do campo magnético no solenoide como campo magnético é igual a permeabilidade magnética do meio vezes o número de espiras vezes a intensidade da corrente dividido pela distância do solenoide, que a densidade linear de espiras é dado pela fórmula número de espiras divididos pela distância do solenoide. E pelo sistema internacional, o campo magnético é medido em Tesla, a permeabilidade magnética do meio é medida em newtons por ampere ao quadrado, N é o número de enrolamentos, D é o comprimento do solenoide e I é a corrente elétrica no solenoide. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a um conteúdo de qualidade.